tua palavra nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar falando na boca dele. Usa teu vaso, Senhor Jesus, como o Senhor tem usado, meu Pai. Usa mais e mais, para que essa palavra venha ser plantada em cada vida, em cada coração que aqui está. Traz, Senhor Jesus, uma palavra, para que nós podemos, Senhor Jesus, fortalecer, para nós podemos ser revestidos com teu poder, com tua graça. E nós necessitamos muito, Senhor Jesus, de ti em nossas vidas. Nós necessitamos, ó Pai, desta palavra. Muitos, Senhor, têm sede da tua palavra e não conseguem, não está aqui. Mas para esses que estão aqui presentes, o Senhor possa falar constantemente em cada vida, em cada coração. Que esta palavra venha nos fortalecer, meu Pai. Usa grandemente o teu servo. Abençoa ele, Senhor Jesus. Abençoa o lar dele, a família, todos os familiares dele, Pai. Abençoa e traz a palavra maravilhosa para nós ser santificados na tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Eu saúdo também os irmãos que estão nas redes sociais, nas lives, né? Que Deus possa falar e bradar hoje na palavra. Hoje vamos falar de algo muito importante. Muitas pessoas buscam cura natural, né? Que no caso uma enfermidade natural. Mas há dois tipos de cura. Há a cura espiritual e a cura física. Então hoje nós vamos falar qual a importância de uma, qual a importância de outra. Amém? Podeis sentar? Então existe a cura física e existe a cura espiritual. E hoje nós vamos falar de uma cura espiritual. A cura física é temporária. Por que a cura física é temporária? Porque todos nós não somos daqui. E um dia iremos para o nosso lugar de origem. E estaremos com o Pai. Então vai passar. A cura espiritual é a salvação. A cura espiritual é você se render aos pés de Cristo e deixar que Jesus te leve aonde o homem nunca foi. Então a cura espiritual é obediência. E quando você recebe a cura espiritual, aí você é regenerado. Aí se você tem um chamado, né, de representante, passa a ser embaixador, representante de Cristo, levita, presbítero, diáconos, obreiros, cooperadores, participantes, aqueles também que contribuem de alguma maneira, fazendo algo porque faz com amor. Então a cura espiritual significa salvação. E essa cura física é temporária. Porque você é curado, você precisa ser curado, porque ninguém quer ficar enfermo, porque é muito difícil. Você é curado aqui na terra. Mas a mais importante é espiritual. A mais importante é a salvação, a cura eterna, que você não vai mais precisar. Quando você estiver no seu lugar de origem, você não vai mais precisar de cura, porque não existirá mais dor, não existirá mais doenças, não existirá mais morte. Então essa cura espiritual é a mais importante. E vamos falar, o nosso Senhor Jesus Cristo usa as pequenas coisas para confundir as grandes. Esse é o nosso Deus, Ele usa as pequenas para confundir os grandes. Meu Deus, repete comigo. Deus usa as pequenas coisas para confundir as grandes. Deus usa os fracos para confundir os fortes. Essa é a palavra de hoje. É nessa área que nós vamos entrar e vamos falar de um homem de uma pequena estatura, na qual um publicano, e naquela época os publicanos também eram judeus, mas eles eram rejeitados pelos seus, eram proibidos de entrar nas sinagogas, eram rejeitados porque eles
arrecadava mais impostos do que os fariseus. Na verdade, os publicanos, eles trabalhavam para Roma. Eles trabalhavam para Roma e arrecadavam mais do que os fariseus. E os fariseus ficavam cheios de ódio. Então, Zaqueu, Lucas 19, Zaqueu, glória a Deus. Aumenta o som para mim. Então Zaqueu, um publicano, naquela época era de costume, quem tinha muito dinheiro, andar muito top, assim, top, bem vestido, linhos finos, e quem tinha condições andava mesmo. Só que essa vaidade corrompeu muitos deles, e um deles foi Zaqueu. Só que Zaqueu, ele tem um chamado. Zaqueu tem um chamado. Glória a Deus, som. Zaqueu tem um chamado. E Zaqueu, para os irmãos entender, era conhecedor das Sagradas Escrituras. Nós precisamos de entender o conteúdo para entender o que está sendo ministrado. Zaqueu tinha o conhecimento das Sagradas Escrituras. Zaqueu conhecia, mas se corrompeu como todos os outros. Ele cobrava impostos além do que era para cobrar, então ele era corrupto. E quanto mais dinheiro ele tinha, mais triste ele ficava. Porque aquele conhecimento do Espírito Santo de Deus estava dentro dele. E aquilo o incomodava, porque ele estava desobedecendo. Aleluia, glória a Deus. Então aqui no capítulo 19, versículo 1, fica de pé em reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Fica de pé, glória a Deus, aleluia. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era um chefe dos publicanos, e era rico. Podeis assentar. E esse chefe, ele era chefe dos publicanos. Então, muitas das vezes, nós procuramos riquezas financeiras, mas esquecemos de buscar Jesus. Esquecemos de buscar Jesus Cristo de Nazaré. Esquecemos de buscar Jesus Cristo. Como que nós esquecemos? Jesus sempre está no meu coração. Você não se dedica a Jesus da forma correta. Coloca seus afazeres na frente da obra de Deus. E esquece que se você tem uma casa, foi Deus quem permitiu. Se você tem um trabalho, não esquece que foi Deus que te deu o trabalho. Se você tem alimento dentro da tua casa, não esquece que foi Deus que permitiu esse alimento estar lá. Tudo que você tem, você é dependente de Deus. Eu e você não é dependente de nós mesmos, porque se fomos dependentes de nós mesmos, estava no lasco, nós estávamos lascados, porque nós, quando a coisa aperta, nós não temos o que fazer, o que precisamos é correr nos pés de Cristo. Mas muitas pessoas vêm e correm para os pés de Cristo na hora da necessidade. Aí na hora que Jesus te abençoa, na hora que você está no bem bom, você esquece quem orou para você na madrugada, você esquece quem jejuou e consagrou, às vezes até muda de igreja, nem liga para quem batalhou por você. A Bíblia diz que devemos reconhecer aquele que nos dá honra, e nós devemos dar honra a quem nos dá honra. Mas aí muitas pessoas querem só a bênção, não querem o abençoador. Então deixa para lá e vai pulando de igreja de galho em galho, e nunca vai conseguir chegar no objetivo e no alvo que Deus queria te colocar. Pode perceber que muitas pessoas saíram deste ministério e alguns ficaram. E pode perceber que esses que saíram está travado às vezes, porque saiu fora da direção. Alguns foi da vontade de Deus, outros foi fora da direção. E os que ficaram está só crescendo espiritualmente. E aí aquela pessoa que saiu fora da direção
tem que começar do zero, porque o chamado que Deus tem para a tua vida naquele ministério, você disse, não quero ficar aqui, Deus falou, fica, você não quer, aí você desobedeceu a quem? A Deus. Aí Deus, lá na outra igreja tem Deus? Tem, porque aonde estiver 2 ou 3, eu estarei. Aleluia. Mas Deus tem um propósito com você em cada local, e se você não for obediente neste local, vai sair debaixo de maldição, porque você não obedece aqui, sai nervoso, sai bravo, nem sai de qualquer jeito, vai para outro ministério, sai debaixo de maldição. Não é a igreja que te amaldiçoou, é você que saiu em rebeldia, e rebeldia, divisão é pior do que macumbaria e feitiçaria. Então a gente tem que pensar bem o que vamos fazer. Não estou dizendo para segurar alguém aqui, jamais, fique quem quiser, ninguém pode te obrigar a ficar, mas você pode perder o que Deus tinha para você neste local. Aí você vai dizer, mas se eu for, Deus vai me usar. Se for da vontade de Deus, pode ir que Deus vai te usar mesmo. Mas se você sair errado, fora da vontade de Deus, pode ter certeza, seu ministério não vai andar, e Deus vai ter que você vai ter que voltar como o filho pródigo que voltou à casa do pai dele, e vai ter que recomeçar de novo. Então aqui nós vamos entender que no início, este publicano era conhecedor das Sagradas Escrituras, mas com aquelas coisas que andava, aquela guerra, aquela luta, aquela briga entre homens e homens, romanos e judeus, aquela luta fez com que alguns se corromperam, mas já tinha pessoas corrompidas, que também eram os fariseus. Vamos falar dos fariseus que é corrompido, e também vamos falar dos publicanos que é corrompido. Então ali eles começam a querer só a riqueza, mas Zaqueu, ele entrava naquela mansão dele, e ele não tinha mais amigos. Aí você vai dizer, pastor, você está errado, quem tem dinheiro tem amigo. Então eu vou te dizer, você que está errado, porque quem está do teu lado por causa do teu dinheiro não é teu amigo. E Zaqueu já não tinha mais amigo. Zaqueu não tinha mais amigo. Eu poderia falar para você como que essa palavra veio parar aqui hoje, mas meu Deus falou, não fala. Foi muito sobrenatural. Eu acordei assustado. Então eu quero dizer para você que o meu Deus está dizendo nesta noite, que se você não pegar essa palavra, agora eu estou sendo boca de Deus, se você não entender e bater em outras portas, se não for a vontade do Pai, vai ter que voltar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, porque pessoas lutam por você, não só eu como círculo de oração, pessoas, grupo de jovens orando nas madrugadas por você, mas de repente você abandona a tua família. A outra igreja é tua família? Mas será que Deus quer que você saia? Então eu quero que você entenda isso. Não pensei para falar, o Senhor está me usando agora. Então eu quero entrar aqui que Zaqueu, ele ficava triste, ele ia lá, roubava dos pobres, das pessoas, cobrava mais do que era necessário, e se enriquecia, cada dia mais, mas cada dia mais ele estava triste por dentro, porque ele não tinha amigos. Aqueles amigos que estava frequentando é interesse, mas os amigos verdadeiros ele não tinha mais, porque ele mesmo se afastou. Ele saiu do local na onde não poderia ter saído. Ele alcançou a riqueza, sim, a riqueza terrena, mas a celestial ele tinha perdido. E Jesus vem naquela travessa, anda muito mesmo, e travessa todo um local na qual, todo um lugar distante, junto com seus discípulos. Ele vinha naquela direção e sabia que naquela figueira brava ia encontrar alguém. Jesus sabia que aquele Zaqueu antes ainda estava dentro dele, e ele não tinha mais prazer no dinheiro e nas riquezas.
os verdadeiros amigos ele começou a perder. E ele sobe naquela figueira porque ele queria ver o homem de Deus passar ali embaixo. Mas Zaqueu ainda estava na casa dele, imaginando se ele ia ou se não ia. Como ele ia fazer para ver Jesus sem ser visto? Mas Jesus já sabia desse pensamento dele. Jesus já sabia que Zaqueu já estava tão perto, que não era físico, mas no mundo espiritual, ele já estava do lado de Jesus. Então Zaqueu, ele ficou imaginando o que vou fazer para ver Jesus. Vamos para a palavra, depois nós voltamos. Aleluia. E tendo Jesus entrada em Jericó, e ia passando, então chega em Jericó, já estava até cansado, porque estava andando já muito. Então ele chega em Jericó e ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse o chefe dos publicanos, e era rico, muito rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então ele enxerga uma figueira na onde, dando uma pausa, Jesus ia passar, e ele subiu bem alto, para ninguém o ver, se escondeu. Então aos olhos humanos, ninguém dava nada para o Zaqueu. Aos olhos humanos, ninguém dá nada para vocês que está aqui hoje. Aos olhos humanos, ninguém dá nada para você que está sentado aí. Ninguém dá nada. Mas saiba que se você for obediente e não sair da vontade de Deus, Deus vai te levantar como levantou Zaqueu. Mas se você for desobediente, vai passar uma luta. Porque se Zaqueu não tivesse reconhecido, se Zaqueu não tivesse reconhecido os seus erros e suas falhas, então ele não ia chegar na onde ele chegou. Mas ele teve que enfrentar o problema, ele teve que enfrentar as suas falhas, ele teve que enfrentar, mas inicialmente ele escondeu de Jesus. Mas ninguém se esconde de Jesus. Você pode fugir para onde você quiser, mas ninguém se esconde de Jesus. Então Zaqueu sobe naquela árvore o mais alto que ele conseguia. Ele era um publicano, rejeitado pelos fariseus, não podia ir nem no templo. Ele foi rejeitado pelos seus. Imagina alguém de dentro da tua casa te rejeitar e não aceitar você na sua festinha de aniversário, não aceitar você participar da casa, fazer uma visita, não aceitar ir lá ver os parentes, sobrinhos. Imagina uma família te rejeitando. Ele foi rejeitado, porque também ele escolheu outro caminho. Ele escolheu um caminho mais difícil, um caminho de enriquecer erradamente. Então ele priorizou o dinheiro, mas ainda ele tinha algo especial no coração dele, e ele sobe naquela figueira brava. Olha o que vai acontecer. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, o viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Agora imagina Jesus bater na tua porta e dizer: eu vim pousar na sua casa hoje. Imagina Jesus chegar na tua casa e falar para você que quer pousar na sua casa. Ele quer ficar na sua casa. E o Consolador, o Espírito Santo, tem batido na porta da tua casa. Ele não é sem educação. Satanás é entrão, ele entra sem ser convidado. Mas Jesus Cristo de Nazaré tem te pedido para fazer parte da tua vida. A tua casa é o teu corpo. Ele tem pedido para fazer parte da tua vida, do templo do Espírito Santo que somos nós. Mas com as mentiras, com as palavras erradas, com as palavras que destroem pessoas, você tem destruído a si mesmo.
Porque Jesus, o Espírito Santo, o Consolador, não permite que você passe por cima das outras pessoas. Mas o Espírito Santo, ele te orienta a amá-los, ele te orienta a pagar o bem com o bem. As pessoas vêm com o mal e você paga com o bem, com o amor. Não é com palavras errôneas, não é com palavras de maldição, não é com coração endurecido. Jesus nesta noite está me dizendo que quer quebrar cadeias. Jesus está me dizendo aqui nesta noite que tem pessoas aqui que precisam ser quebrados a grilhões, porque senão vai perder tudo. Jesus está me dizendo aqui que se não entender o chamado, não tem como eu te entregar o chamado. Se você não entender de onde vem o chamado, também não posso te entregar o chamado. E aquele publicano estava entendendo, ele deu o primeiro passo, ele sobe naquela figueira, ele espera Jesus passar ali com aquela multidão, porque ele tão pequenininho, se ele ficasse na beira da estrada, aquela multidão ia cobrir Jesus, ele não ia conseguir ver Jesus, porque era tão pequenininho. Então ele sobe numa figueira brava, na qual ele fica mais alto do que todo mundo. E ele vê Jesus, e Jesus vê ele. E ele reconheceu que ele era errante. Naquele momento ele deu o primeiro passo, mas tudo vai acontecer quando Jesus entra na casa dele. E ali ele já está com o coração aberto, ele já está disposto a renunciar tudo que ele tem para poder servir Jesus. Porque os bens materiais dele eram temporários. E muitas pessoas têm buscado esses bens, têm lutado, trabalhado de dia e de noite para ter alguma coisa. O que adianta você conquistar o mundo inteiro e perder sua alma? Você tem que ter um tempo para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você tem que ter um tempo para colocar a mão no arado, na seara. Ei, eu quero te dizer nesta noite, Deus te deu trabalho, Deus te deu algo para se sustentar, mas isso não é tudo que você precisa. Você precisa trabalhar na seara, você precisa colocar a mão no arado. Como eu vou colocar a mão no arado se eu não fui convocado? Se ainda não foi convocado é porque ainda é desobediente. Se ainda não está com a mão no arado é porque ainda precisa de mudança, ainda está como Zaqueu. Mas é necessário reconhecer que é pecador, é necessário deixar Deus quebrar o teu ego, é necessário deixar Deus quebrar o teu orgulho. Agora você não vive para você, você vive para Jesus, não é mais para você. Aleluia. Aleluia. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Você tem recebido seus visitantes com júbilo? Imagina, Zaqueu não sabia o que fazer quando Jesus entrou. Ele não sabia o que fazer. Ali ele estava servindo mais do que os discípulos que estavam andando com Jesus, porque ali ele queria fazer tudo ao Senhor. Olha o que vai dizer o 6: e apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. É dessa maneira que as pessoas têm nos julgado. Mas no culto passado, quem veio pegou, quem não veio perdeu. Dá tempo de assistir ainda aí no meu Face, tá lá ainda no YouTube. Então existe o pecador e existe o obediente. Existe o pecador e existe o temente. Foi essa palavra que foi ministrada. Então, aqueles homens que estavam com Jesus murmuravam dizendo que Jesus foi fazer ali na casa de um pecador. Eles andavam com Jesus, mas ainda não entendiam Jesus, porque Jesus não veio para ir na casa de pessoas milionárias. Jesus veio para ir na casa de pessoas pobres, fracos, doentes, pessoas com algemas, pessoas acorrentadas, pessoas que precisam de Deus, pessoas que estão
presas no dinheiro, estão presas na vaidade, pessoas que estão presas nas coisas mundanas, não nas coisas espirituais. Zaqueu estava preso, ele perdeu amigos verdadeiros, só ficou os interesseiros. Ele perdeu amigos verdadeiros, mas ele não tinha mais prazer em falar com aqueles amigos interesseiros, porque ele tinha o conhecimento da palavra e sabia que aqueles ali eram interesseiros, então ele se sentia só. Mas Jesus entrou na casa dele para pousar, e apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, e vendo tudo isso, murmuravam, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, presta atenção, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor. Agora eu vou dar uma pausa, porque Zaqueu agora faz uma escolha. Jesus manda eu te falar, faça uma escolha hoje. Eu não sei o que você está desobedecendo a Deus, mas faça uma escolha hoje. E o Senhor, e levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, quer dizer roubado, alguém, o restituo quadruplicado. Eu vou restituir 4 vezes mais, Senhor. E disse-lhe Jesus, repete comigo, e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Então Jesus, dando uma pausa, a única coisa que Jesus quer de nós é o reconhecimento. Se está se prostituindo, não se prostitua mais. Se está se drogando, não se droga mais. Se está fumando, não fume mais. Se está fraudando alguém, não frauda mais, não rouba mais. Se está afundando alguém com palavras, não afunde mais. Porque o homem de Deus não afunda alguém, ajuda alguém a levantar. O homem e a mulher de Deus não afunda outro, mas dá a mão para ele levantar. Então mude agora os teus pensamentos, porque não é mais você, agora é Deus na sua vida. E se Deus é na sua vida, e eu creio que é, quem manda é Deus, não é você. Quem manda é Deus, não sou eu. Quem manda é Deus. Se você tiver que ir nos 4 cantos da terra, pode ter certeza que ninguém vai impedir. Se você tiver que ser um grande pregador na palavra de Deus, pode ter certeza que você vai. Homem não tem poder para travar a sua vida. Homem não tem poder, homem nenhum tem poder para travar a sua vida. Mas você pode travar a sua vida desobedecendo. Muitas das vezes falamos que pessoas travam teu ministério. É mentira. Porque se Deus quiser levantar alguém dentro da igreja, Ele levanta, e quem estiver na frente, se não obedecer, Ele arranca ele da frente. Então quem fala que alguém está travando teu ministério, eu falo com todas as palavras, é mentiroso, precisa de ler mais Bíblia. Porque quem manda é Deus, quem manda na seara é Deus, quem manda na tua vida é Deus. O pastor pode ser o presidente, mas quem manda é Deus. Se ele não obedecer, Deus arranca ele e coloca outro. Agora, se for o líder que estiver errado, mas se for a ovelha errada, quem vai passar a luta vai ser a ovelha. Então ninguém pode te apontar, ninguém pode te julgar, a não ser Deus. Mas levar conselhos corretos podemos, a sua liderança pode. Agora, se não aceitar dentro da Bíblia, a Bíblia vai dizer que é filho bastardo. Filho bastardo não entra no reino dele, só entra os obedientes. Então, se você quer ser um levita, um pregador, obedeça a tua liderança. Aí você vai crescer. E aí a igreja cresce e Deus te leva. Agora leva meu filho e põe lá, leva o outro, põe lá, leva o outro, põe lá, leva o outro, põe lá. Daqui um pouco tem esse ministério nos 4 cantos da terra. Aí você vai passar o que o seu líder passava. Então assim Zaqueu, ele vê que Jesus poderia liderá-lo. Ele reconhece Jesus o Messias. E ele reconhece que tudo que ele fez era errado e estava errado.
Então ele reconhece. E ele fala para Jesus: se eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais do tanto que ele defraudou, quer dizer, 3 ia ser presente. Então eu estou dizendo para você que ele não mais era feliz com aquele dinheiro. É melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. É melhor o pouco com alegria do que o muito com tristeza. Adianta nada você lutar a vida inteira para ficar rico, depois luta a vida inteira para não ficar pobre, e aí seu tempo acaba. Você não viveu Jesus, você não viveu seus amigos, você não viveu tua esposa, teus filhos. Você cresceu, os filhos cresceram, mas você nem percebeu. Você foi perdendo todas as dádivas que Deus te proporcionou. Por causa do quê? Da vaidade. É importante nós sermos e fazermos parte. É importante nós sermos e fazermos parte da obra de Deus. É importante nós sermos herdeiros do trono. É importante nós sermos filho legítimo. Por que que é importante? Porque você passa a ser segundo o coração de Deus na terra. Você passa a fazer a obra de Deus na terra. Você passa a ser luz para teu irmão. Todas as pessoas que rejeitar você, não se preocupa, porque Jesus disse que seríamos rejeitados. Jesus Cristo disse: vocês serão rejeitados pelo meu nome. Vocês serão rejeitados pelo meu nome. Mas não confunda você afrontar as pessoas e as pessoas te rejeitarem. Não confunda que é você que está buscando aquela rejeição. Não confunda as coisas. Você tem que ser homem de Deus, você tem que ser mulher de Deus, não batendo de frente. Aí, se você for rejeitado pela bondade, pelo amor, pela palavra de Deus, pela justiça de Deus, saiba que Deus é na sua vida. Saiba que Deus é na sua vida. Se você é aquele temente que eu preguei no culto passado, se você não é aquele pecador, mas se você é temente, saiba que Deus luta. Inimigos nossos é principado e potestade. Os nossos inimigos são aqueles demônios que entram em pessoas fracas, pessoas que dão lugar para poder falar mal e te matar com palavras. Essas pessoas são pessoas que Deus ama, mas Deus vai curá-las, Deus vai arrancar essas coisas de dentro para que sejam mais que vencedores. Mas enquanto isso, devemos nos preparar para essas pessoas que estão